Muito boa tarde, estamos aqui no Museu da Santa Ana, estamos aqui com a presença do carinhado professor Morgado e iniciávamos se calhar a perguntar como é que surgiu e quando é que surgiu este museu. A ideia deste museu surgiu por volta de 1986, na altura em que um grupo de irmãos tomaram posse na direção da Irmandade e encontraram uma série de objetos espalhados em vários sítios, muito mal acondicionados, e que foi necessário recuperar e arranjar e preparar para salvaguardar aquilo que havia na capela. Acontece que não tínhamos espaço para os expor. No entanto, foram sendo recuperados. Os primeiros a ser recuperados foram duas lindíssimas bandeiras processionais que temos aqui no pequeno museu, que foram restauradas em Lisboa. E a seguir, outros objetos foram restaurados, como o lampadário que está aqui no teto também da capela, e muitas outras coisas foram sendo recolhidas e recuperadas e preparadas para um dia vir a ser colocadas num espaço que conseguíssemos. Felizmente, ao longo do tempo, fomos construindo mais alguma coisa. Primeiro surgiu este espaço onde estamos, que funcionou durante muitos anos como capela mortuária. Mais tarde, foram construídas novas capelas mortuárias ao lado desta, e então aproveitou-se esta sala, uma vez que deixou de ser utilizada como capela mortuária, para se instalar este pequeno museu e o gabinete da direção e, vamos lá, salão de reuniões da própria Irmandade. E é aqui que foi instalado, e aqui se mantém, e aqui temos então, neste momento, a partir de praticamente há 6 anos, que iniciámos a implantação deste espaço, a ocupação deste espaço, com a exposição de alguns dos objetos que temos, uma vez que muitos deles, principalmente os mais valiosos, não é possível tê-los aqui porque, como é natural, não temos condições de segurança e estão então guardados nos espaços onde estão resguardados e defendidos dos interesses alheios. Muito bem, e falava da Irmandade, desde quando é que existe esta Irmandade? Esta Irmandade, sabemos pelos documentos, alguns documentos que temos, que já existiria em 1621. E agora, na data de hoje, com quantos elementos é que conta esta Irmandade? Tem uma noção? Neste momento tem à volta de 140 elementos ativos na Irmandade. E o professor Morgado faz parte desta Irmandade há quanto tempo? Eu faço parte desde 1975. Foi precisamente no período áureo da história deste país que eu, vindo de Aveiro para aqui, me inscrevi como irmão desta Irmandade e tenho permanecido, e ao longo deste tempo, muitas vezes como dirigente desta instituição. Agora não sou, mas estive muitos anos e foi graças a esses períodos e que nós fizemos uma série de obras, restaurámos a capela, lá em cima completamente remodelámos a capela, construímos todos estes espaços aqui e agora, ultimamente, antes de eu sair, tínhamos montado este espaço museológico para ficar para a posteridade e para a história. E o professor Morgado é um rosto muito conhecido aqui no Conselho de Oliveira do Hospital por variados motivos, também em várias áreas. Qual a importância de pertencer a esta Irmandade e qual a importância de existir esta Irmandade no Conselho? Sabe, as Irmandades tiveram sempre, ao longo da história, um interesse essencialmente socio-caritativo. As Irmandades tinham precisamente a finalidade, e hoje deviam tê-la também, e em grande parte têm, que se destinavam a ajudar as pessoas mais necessitadas, a socorrer os irmãos, a prestar assistência não só religiosa, mas social, tanto que nós durante muitos anos, durante mais de 100 anos, a Irmandade pagou uma cota ao Hospital de Galizes e aos hospitais de Coimbra, precisamente para a assistência social que era dada, vamos lá, como que um elemento quase obrigatório das Irmandades. Qual é o interesse da Irmandade hoje? Logicamente que a Irmandade hoje, socialmente, já não tem, pode não ter
o interesse que podia ter tido há 50, há 100, há 200 anos atrás, mas, no entanto, mantém-se como um grupo de pessoas que está atento aos problemas sociais também, que tem uma interferência, se quisermos assim, no bem social e bem humanitário, e todos os anos prepara os seus orçamentos, sempre com uma verba destinada a algum irmão que tenha necessidade de poder usufruir dela, no caso de medicamentos, no caso de outros aspectos. Tem hoje mais a parte de manutenção e das instalações, como certamente não sabe, mas estas instalações, a capela e tudo isto é propriedade da Irmandade. Logicamente, sendo propriedade, tem que ser a Irmandade a manter, conservar, arranjar meios para a manutenção e a conservação de toda esta dinâmica aqui. Hoje, mais a Irmandade, independentemente de manter o carisma do aspecto social, é mais os funerais, acompanhar os irmãos da Irmandade gratuitamente, tem a capela mortuária gratuitamente, a Irmandade assiste e participa no funeral do irmão, celebra anualmente, ou melhor, celebra mensalmente, ou manda celebrar mensalmente uma missa por intenção e pela alma de todos os irmãos falecidos, e não só, e depois tem a organização das festas, Santa Ana, que este ano, como sabe, estamos nesta situação um bocado complexa. Vai haver, no entanto, a parte religiosa vai ser feita exatamente da mesma maneira como nos anos anteriores. Era isso mesmo que eu ia perguntar, qual é que é a diferença deste ano para os outros? A grande diferença é que não temos arraial, não temos foguetes, não temos a procissão normal, solene, que costuma ser feita ao longo das ruas da nossa cidade. Quer dizer, este ano, a festa propriamente dita circunscreve-se, como sempre se circunscreveu, na parte religiosa. Durante os 9 dias faz-se a novena em honra de Santa Ana. No próximo domingo, às 10h30, haverá aqui no lado da igreja, da nossa capela, haverá a missa da festa, e depois haverá uma pequena procissão apenas e só com a imagem de Santa Ana dentro do próprio recinto, à volta da capela, e terminarão assim as festas em honra de Santa Ana este ano. Nos outros anos, normalmente havia mais folclore, mais foguetes, e depois havia bailarico, havia isto, havia aquilo. Este ano, felizmente, ou infelizmente, por um lado talvez felizmente, estamos mais circunscritos à parte religiosa. Apesar de ser diferente, mas consideram que é sempre importante realizá-lo, independentemente das circunstâncias? Aliás, a finalidade específica da Irmandade, ao ter como padroeira Santa Ana, a finalidade específica e essencial é que prestar culto, veneração a Santa Ana, através de orações, através das cerimónias, através da participação na sua novena, e não propriamente dita fazer folclore. Esse folclore fazem os outros, não é, ou não devia ser da parte da Igreja, da parte da religiosidade, embora as duas coisas hoje, ou há muitos anos, esta parte, se conjugaram uma com a outra. E o que é que acontece? Acontece que temos a festa religiosa, que às vezes é menos religiosa do que devia ser, precisamente porque há a festa profana. Quer dizer, as pessoas estão mais interessadas na festa profana, no bailarico, no folclore, disto e daquilo, do que propriamente na parte religiosa. Ora, isto, em termos objetivos da finalidade de uma Irmandade, é precisamente o contrário daquilo que devia ser. Muito bem, e falando propriamente do museu, estamos aqui dentro do Museu da Santa Ana. Qual é o conteúdo deste museu para as pessoas que nos escutam e que nos ouvem? Qual é o conteúdo deste museu? Ora, aqui no museu, como pode observar, temos aqui bastantes objetos, e não todos, como já lhe disse, que andavam por aí perdidos por vários cantos da sacristia, lá em cima, e por vários espaços, e que depois então foram catalogados, foram organizados, foram fotografados, foi tudo metodicamente, enfim, preparado, de maneira que nós temos aqui documentos relativamente antigos. Por exemplo, estas bandeiras, temos estas duas bandeiras grandes que temos aqui, que vê aqui,
já existiam em 1700 e, por exemplo, uma delas, esta que está aqui, já foi considerada velha, esta é a primeira que está aqui, em 1721, a altura em que compraram aquela segunda maior, esta segunda maior, para substituir esta velha. Já era velha. Por isso não sabemos quando ela foi comprada, por exemplo, lá, talvez em 1600 e tal, 1700, não sabemos. Sabemos que em 1721 foi comprada esta, aquela para substituir esta. Temos uns outros documentos, como vê, temos documentos importantíssimos, que também não está ali exposto, mas está ali o facsímile, que foi copiado, dos Estatutos de 1715. Os Estatutos de 1715, que são os estatutos mais velhos que nós temos, da Irmandade. O Estatuto de 1715, que é um documento único, que é original, e que está aqui conservado no museu, embora esteja guardado, e apenas temos uma cópia dele, se quisermos assim, está ali exposto também. Temos muitos outros objetos, como por exemplo umas jarras muito bonitas que ali estão, são feitas em Coimbra, as jarras de Vandelli, muito antigas. Temos muitos outros objetos aí também que foram retirados de vários sítios, livros, alfaias, turíbulos. Temos ali até uma coisa muito engraçada, uma porta de um sacrário, e os véus do sacrário originais, que foram postos em 1700, quando foi da remodelação da capela. Como certamente já ouviu dizer, antigamente, em 1700 até 1780, a Capela Santana era apenas uma pequenina ermida. Era uma capelinha muito pequenina, correspondente mais ou menos à sacristia de hoje. E então, em 1780, é que foi feita toda aquela grande ampliação. E no sacrário, no pequeno sacrário que tem na capela, estes paninhos que aqui vê, forravam as portas interiores do sacrário, que por estarem velhas e já desgastados, foram substituídos e estes vieram aqui para o museu. E aquela porta que está ali no meio, que vê ali, toda trabalhada, era a porta primitiva desse mesmo sacrário. Por isso, talvez já tem pelo menos 200 e muitos anos, 300 anos daqui a pouco. 1780, 200 anos, mais ou menos 200 anos, aquela portinha. Por isso está tudo relativamente, como temos aí vários missais também, temos 1800, temos aquele missal aqui que já tem, é de 1800 e qualquer coisa exatamente, só vendo ali na coisa que agora de memória não tenho. Temos aqui aquela cruz em pau santo, que é a cruz mais antiga que nós temos aqui que depois pode filmar se quiser, mais antiga que nós temos aqui, juntamente com aquelas lanternas em lata que estão ao lado, e que as outras, todas aquelas lanternas, que são dois pares, que no meu tempo, quando eu para aqui vim, ainda andavam ao serviço nas procissões e nos funerais, que depois foram retiradas e substituídas por outros, e que foram e que depois foram restauradas e colocadas aqui, precisamente como memória de toda essa história. Depois, muito bem, e agora que nós, quem está aqui observa, estas peças que estamos a falar estão protegidas por um vidro. Estas peças, por serem antigas, têm algum tipo de preocupação no que diz respeito a restauro? Há sempre o cuidado para que elas se mantenham minimamente apresentáveis? Com certeza. Estas coisas, como sabe, o tempo deteriora-as, não é? E por isso é que nós, de grosso modo, procuramos um espaço onde tenha, com climatização mais ou menos apropriada para que ela não se deteriore com facilidade. Temos não só o ar-condicionado, mas os umidificadores para que não haja concentração de umidade ali dentro, e procuramos ao longo estar sempre atento a qualquer pormenor que aconteça para depois podermos restaurar. Além disso, também já agora queria chamar também a atenção, por exemplo, vi aqui nesta parede, aqui 3 conjuntos de uns quadros que antigamente estavam sempre sobre o altar da igreja quando o sacerdote celebrava a missa, chamados as sacras. Aqueles quadros aí chamam-se sacras.
tem orações que o sacerdote fazia durante a celebração da Santa Missa. E além disso, há ali também um conjunto que depois pode reparar, umas pedras, chamadas pedras de Ara, que existiam em cima dos altares, do altar da celebração, sobre a qual o sacerdote fazia a consagração. Tem uma relíquia, no centro tem um espaço onde tem uma relíquia que veio consagrada para ali para ser colocada no altar. Estas foram tiradas, uma, pelo menos, é de uma velha capela, que certamente o pai se recorda dela, que já recorda dela, no sítio onde ela estava. Estava aqui no meio deste jardim, e que agora está no cemitério, uma capela que está no fundo do cemitério, aqui lá embaixo, que serve de arrumação, e de uma capela que está lá, que era a capela de São Brás, que era propriedade da Irmandade Santaiana, que depois passou para a Câmara, mas não sei quanto, e que nós perdemos o direito a ela. E para quem queira visitar este museu, é possível? Como é que se pode fazer? Normalmente é possível visitá-lo, embora há sempre uma certa limitação por várias razões. A Irmandade, como sabe, é uma instituição pobre, vive de esmolas. Até agora ainda viveu à custa dos funerais, da Irmandade e das festas. Este ano nem festas há, nem Irmandade não há entrada de dinheiro, não há nada. Não é? Mas, no entanto, quer dizer, se as pessoas estiverem interessadas, podem telefonar, aliás, nós deixámos o telefone, temos o telefone na Câmara, está o Sr. Orlando, eventualmente normalmente as pessoas quando vêm em excursões ou em grupos dirigem-se à Câmara e a Câmara depois entra em contato connosco, porque nós não temos possibilidade de ter aqui um funcionário ou alguém que abra a porta que tenha aqui assim, porque as pessoas vêm agora, não vêm amanhã, não há possibilidades de ter aqui alguém que esteja permanentemente aqui para ter a porta aberta. No entanto, pode ser visitado, quem quiser pode visitar. Já tem vindo aqui muita gente, tem vindo grupos, veio ali a Universidade Sénior esteve aqui toda uma vez, vários grupos de pessoas que vieram de fora da terra, vieram aqui, estiveram aqui, gostaram imenso e participaram e ajudaram e colaboraram. É um museu cheio de história. No fundo é um museu de história, porque repara, aqui nós não conhecemos a história, não temos documentos que nos comprovem e tal. Vamos lá, o início de toda esta história. No entanto, sabemos que é a Irmandade Santaiana e em 1621, como já disse há bocadinho, é a partir daí que nós temos documentos oficiais. Mas temos ainda um outro documento que nos podia ajudar um pouco mais. Nós temos lá em cima, não sei se a menina conhece, aquela imagem muito bonita de Santaiana, aquela imagem, que tem 3 figuras de Santaiana, Nossa Senhora e o Menino Jesus, também conhecida pelas Santas Mães, que veio para aqui, foi adquirida para a tal pequena ermida, a tal pequena capela que aqui existia, por volta de 1580, em fins do século XV, princípio do século XVI. Por isso, nessa altura, se comprar uma imagem, é porque havia uma capela. Por isso, nessa altura, em 1580, já existiria a Capela de Santaiana. Ora, há documentos que desapareceram, como sabe, depois, mais tarde, com a implantação da República, muita coisa foi destruída, muita coisa desapareceu, muita coisa foi roubada, e embora a Capela de Santaiana não foi, no tempo da República, em 1940, não foi nacionalizada. Enquanto todas as outras igrejas, inclusive a Igreja Matriz lá embaixo e as capelinhas, todas do Conselho, foram nacionalizadas pelo Estado, esta não foi. Manteve sempre na posse da Irmandade. Não sabemos porquê, ou porque pouco das pessoas, como a Irmandade, tinham uma finalidade muito característica, muito específica, que era a caridade, era ajudar, era participar, era ser social. Certamente por isso que tinha um cariz social, não foi nacionalizado. Talvez por isso, não sabemos. O que é verdade é que muitos documentos perderam e nós, documentos oficialmente, documentos escritos, temos apenas só a partir de 1715, que é exatamente estes estatutos, que eu já lhes mostrei, este estatuto de 1715, que vieram substituir outros estatutos anteriores, porque isto é uma reformulação dos estatutos anteriores. Isto já vieram substituir os outros. Agora, os outros não os temos. Temos esse, temos muitos outros assim, temos depois
Uns outros que foram feitos logo, quando eles foram substituídos por outros, que depois até estão manuscritos, como vê, estão manuscritos os segundos que nós conhecemos, são manuscritos, foram em 1882, foram feitos em 1882, quando eles eram 1715, foi em 1882. Por isso, depois foram sempre sendo remodelados, atualizados e atualmente temos estatutos atualizados. Depois, como disse há pouco, vamos lá, o museu, propriamente santaiano, não se resume aos objetos que aqui vê, aqui nas paredes, como vê, há aqui uma série de objetos, coisas nas paredes, não se resume a isto. Nós temos muitas outras coisas, que grosso modo podia ter algum interesse, não sei se tem, por exemplo, a parte em ouro, Claro que não pode estar cá. que não pode estar cá. Em prata. Conjuntos de cálices muito antigos e muito valiosos. Por exemplo, este conjunto é extremamente valioso. Este conjunto e todas estas peças fazem parte do mesmo conjunto. E depois muitos outros. O cálice mais antigo é este, não sabemos a data de que ele é, muito mais antigo. Estes também são de 1800, século XIX, estes também, que são em prata, e depois temos muitas outras coisas, muito paramentos antigos, muitas outras coisas que estão. Temos as tais, umas jarras também muito valiosas, que estão aí assim, que é a tais jarra santaiana, e a de Fandelli, que significa pequenas coisas, enfim, que estão por aí, não podem estar aqui expostas, porque isto não tem segurança para tal. Muito bem, a Rádio Boa Nova agradece ao professor Morgado esta visita ao Museu da Santana. Muito obrigado também a nós, nós ficamos muito felizes por vermos que alguma vez se deviam lembrar de nós e que, no entanto, isto não é uma crítica, posso dizer que quando isto foi aberto, nós informámos a direção da Rádio Boa Nova do que isso iria acontecer. Não apareceu ninguém, mas enfim, pronto, mais vale tarde do que nunca, e agradeço também, de qualquer maneira, à Rádio Boa Nova. Eu também sou um dos fundadores da Rádio Boa Nova, também assinei a escritura da fundação da Rádio Boa Nova, também sou um dos, e também colaborei muitos anos com a Rádio Boa Nova, fiz lá programas na Rádio Boa Nova durante quase um ano, e por isso agradeço a vossa lembrança agora, terem vindo, e que não seja a última vez. E que Santaiana vos ajude nesta caminhada difícil que agora estamos todos a atravessar, e que nos ajude também a nós, e que, enfim, que isto sirva de alguma maneira, não só para dar a conhecer este pequeno museu, mas, acima de tudo, dizer às pessoas que existimos. E principalmente a esta juventude que se interessa por estas coisas. Porque se não se interessar, isto morre e amanhã isto desaparece, e amanhã não temos mais museu, nem temos mais irmandade, nem temos mais nada. E é necessário que as realidades que foram criadas nesta terra permaneçam e vivam para sempre, pelo menos no nosso coração e na nossa memória.